Vamos então agora lá para o grupo 5. Já fez a sua atividade avaliativa? Já está tudo tranquilo? Então vamos lá para o grupo 5. Você vai abrir lá no seu capítulo de história. Nós vamos para a aula 3, tá? Já está com o seu capítulo de história aí no jeito? Então vamos lá. Você vai abrir na página 248. Então, em história, o que nós começamos a falar aí, o que vocês começaram a ver? Nós vimos sobre os sítios arqueológicos brasileiros, né? O que são os sítios arqueológicos mesmo? Então, é aquele sítio, né? Um local onde são encontrados o quê? Vestígios que já houve ali alguma civilização do passado, né? E aí, depois a gente avançou mais um pouquinho, nós falamos também sobre o trabalho dos arqueólogos. Quem que são os arqueólogos? Os arqueólogos são os cientistas, né? Que estudam todos esses vestígios encontrados lá naqueles sítios arqueológicos. Então, os arqueólogos vão até o local, faz todo um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, ele analisa, ele coleta todo o material, vai tirando foto, estuda, para que aí, assim, nós tenhamos informações precisas do que foi ali aquele passado. Hoje, na página 248, nós vamos falar sobre os patrimônios históricos e culturais. Pause o vídeo e já faça aquela leitura que eu estou te esperando aqui. Então, vamos ver o que é um patrimônio histórico e cultural. Então, pega o seu marca-texto, ó, pode grifar. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra patrimônio significa herança paterna, ou seja, aquilo que recebemos de nossos pais. Quando falamos de patrimônio histórico e cultural, porém, consideramos tudo aquilo que foi deixado pelos antepassados e que representa uma importante fonte de pesquisa e de preservação cultural. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre patrimônio, né? Patrimônio, o que é? Patrimônio é aquela herança que me pertence, é algo que era ali da minha família, e aí, conforme vai passando o tempo, vai ficar de herança, no caso, para mim, né? Isso nós chamamos de patrimônio, significa patrimônio. Mas quando nós ouvimos falar em patrimônio histórico e cultural, o que é isso? Não deixa de ser uma herança. É uma herança também, mas é uma herança que é deixada para todos, né? Para a gente fazer o quê? Para que a gente possa observar, né, aquilo que os nossos antepassados deixaram para a gente. Então, é uma importante representação de pesquisa e de preservação. Através desses patrimônios históricos que nós conseguimos observar como era determinado local, né? A gente consegue ter uma ideia de como funcionava. Então, olha só que legal, você já deve ter ouvido esse termo também. Patrimônio histórico e cultural. Então, é um patrimônio que fica ali no local, na cidade, no país, que traz o quê? Cultura para a gente, traz informação que pertence a toda a comunidade. E aí, aqui na página 248, quando você leu, você viu também que no mundo existe vários tipos de patrimônio históricos e culturais. E muitos são muito lindos também. O livro, como traz os mais importantes, ele trouxe para vocês aqui um exemplo. Ó. Vendo? Ele fala aqui, ó, no mundo existem magníficos patrimônios. Alguns exemplos são a muralha da China. Olha aqui a foto da muralha da China. Tá vendo? Nós temos a Torre Eiffel, que fica lá em Paris, na França. Muito famosa, né? Aqui no nosso Brasil, o que nós temos? O Cristo Redentor, que é um patrimônio histórico e cultural, né? Muito famoso, chega a ser um cartão postal do nosso país. Nós temos também a Torre de Pisa, que fica na Itália,
e muitos outros. Aqui trouxe apenas alguns exemplos, né? Aí, vamos ver o que fala aqui no final. Por que algumas localidades, construções ou monumentos históricos tornam-se patrimônio histórico e cultural? Por quê, pessoal? Vamos grifar isso aqui, ó. Vem junto comigo. Por que algumas localidades, construções ou monumentos históricos tornam-se patrimônios históricos e culturais? Por que isso acontece? Então vamos lá, ó. Continua. Isso acontece porque eles foram e são importantes para página 249 para as pessoas ao longo do tempo, né? Então foi o que eu falei para vocês. Esses patrimônios históricos, culturais, ele traz uma história, ele tem uma representação muito importante. Por isso que ele é tão importante para o local, né? Ele tem um significado. Olha aqui, ó, pode grifar. Ele tem significado que representa uma época ou algum acontecimento em destaque com alguma cultura, alguma religião, alguma história importante tem naquele patrimônio, por isso que ele fica lá exposto e é um local de tão importância. Cada local tem a sua história, né? Então, o legal é quando a gente faz as visitações aí, nos pontos turísticos que tem os patrimônios históricos, aí a gente consegue entender por que da importância daquele local, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Para que uma localidade, uma construção, um monumento torne-se um patrimônio histórico e cultural, é preciso que ele seja tombado. Quando o tombamento ocorrer, significa que ele bem foi reconhecido como um valor cultural e deve ser preservado. Vendo? Em outras palavras, sua arquitetura deve estar preservada de tal forma que não pode perder as características da época que a fazem de um patrimônio histórico e cultural. Então, olha só que interessante isso daqui, né, pessoal? Então, dá uma olhadinha aí na foto que nós estamos vendo do Cristo Redentor, que é um patrimônio histórico aqui do nosso Brasil, da Torre de Pisa, né? Olha que legal. Cada local, então, tem o seu patrimônio. E ele, o que acontece? Para ele se tornar um patrimônio, ele precisa ser tombado. Então, ele vai ser reconhecido ali, né? Aquele local, ele é reconhecido por ser um local de valor cultural. E depois que ele é reconhecido, então ele tem que ser preservado, cuidado direitinho, porque ele não pode estragar, tá? É como as peças do museu ali, que nós já estudamos também sobre isso. Então, vamos lá. Além dos exemplos citados, você pode encontrar construções, monumentos históricos no seu município. Alguma casa, escola, biblioteca antiga, igreja, edifícios do governo, cadeia, museu, estátuas. Todos esses bens podem vir a ser um patrimônio histórico-cultural. Nós temos aqui em Monte Alto, nós temos, sabe, a Igreja do Bom Jesus? A Igreja do Bom Jesus, ela não deixa de ser um patrimônio histórico, porque ela é uma igreja que ela é preservada, né? Do mesmo formato ali de quando ela foi construída. Nós temos algumas estatuetas também nas praças, né? Nós temos vários locais aqui em Monte Alto que nós consideramos também como patrimônio histórico. Agora, falando em Monte Alto, você vai fazer uma pesquisa sobre isso que nós estamos falando. Vamos lá, na página 250. Você conhece alguma localidade, monumento ou construção histórica localizada em seu município? Qual é o nome dela? Em que endereço ela se encontra? Então, vai lá no Google e faça essa pesquisa. Vocês vão falar lá, monumento ou construção de patrimônio histórico localizado em Monte Alto. E vamos ver o
que vai sair para você. Aí você vai escrever aqui, e se você tiver lá o endereço, você escreve também. Amanhã, na nossa aula ao vivo, nós vamos dar continuidade em história. E eu vou deixar vocês lerem qual foi o patrimônio histórico de Monte Alto que vocês escreveram, tá? Então faz essa pesquisa aí. Em sua opinião, existe alguma localidade, algum monumento em construção no seu município, ou seja, aqui na nossa cidade, que deveria se tornar um patrimônio histórico e cultural? Então, tem algum local aqui em Monte Alto que vocês acham que é super importante, que tem a nossa representação, que deve ser considerado como um patrimônio histórico? Pensa aí, conversa com a sua família, escreva, tá? E aí você coloca por quê, tá bom? Então vai lá, são respostas pessoais, tá? Lembrando que o patrimônio histórico é algum local, é algum monumento, alguma construção na cidade que ela é de muita importância, né? Que conta a história ali da nossa cidade. Depois nós temos a página 251, diversão à vista. Desenhe ou cole, no espaço a seguir, a imagem de uma localidade ou um monumento de construção histórica do seu município. Lembre-se de colocar uma legenda com as principais informações. Então, lembra que lá no comecinho da aula você pesquisou quais são os patrimônios históricos de Monte Alto? E aí, quando você pergunta isso lá no Google, provavelmente vai aparecer imagem para você. Escolhe o que você colocou lá que você achou interessante. Você pode recortar e colar se você quiser, ou pode desenhar. Só não esqueça do quê? De colocar o nome direitinho aí de qual foi o desenho, então, o patrimônio que você escolheu, tá? Então, nossa aula de história, ela encerra por aqui. Ela vai até aqui. Amanhã, na nossa aula ao vivo, nós vamos dar continuidade. Aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa atividade que vocês fizeram hoje, que não deixa de ser uma tarefa de casa aí, hein? Faça bem bonito que nós vamos comentar amanhã. Então vamos lá agora para a nossa aulinha de português? Vai lá.